Graças e paz, igreja, amém? Abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. Enquanto os irmãos procuram aí, quero agradecer a minha oportunidade, primeiramente a Deus, em confiar esta dura missão, que é ministrar a palavra dEle. Agradecer aos nossos líderes, Bispo Adevaldo, Pastora Carla, que também tem nos confiado este privilégio, que estão ali também orando por nós, pelo ministério, pelas nossas famílias, que o Senhor possa continuar acrescentando sabedoria, saúde e graça sobre a vida dos nossos líderes, dos seus filhos, em nome de Jesus. Agradecer a cada membro, a cada irmão que é conservo conosco aqui. Também não poderia deixar de agradecer a minha esposa, coluna na minha casa, aquela que aguenta meu mau humor todo dia, né? Que tem travado essa guerra diária. É uma bênção. Mãe dos meus filhos, aquela que é a minha costela. Que o Senhor possa nos dar graça, um entendimento da sua palavra, como está escrito, culto racional, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, como instrução, como estratégia, como zelo, como cuidado. Amém? Todos acharam? 2 Samuel capítulo 12 diz assim: Yahvé enviou o mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema, dizendo: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de muitos bois a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar, antes de morrer, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu? E assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu ainda haveria de te acrescentado muito mais. E você pode se assentar aplaudindo o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Quando o pregador ele recebe a missão de trazer a palavra, e o pastor Levi na quarta-feira foi muito feliz quando ele disse: tem muita gente que nem ora mais para pregar, são teólogos formados, bacharelados, doutorados, então eles têm todos os dados e nenhuma unção ou nada da voz do Senhor. Não estou
generalizando, mas estou dizendo que uma boa parte é assim. Eu me preocupei, porque em algum momento eu fui assim. Em algum momento nós nos achamos, por causa do conhecimento, por causa das experiências que a gente passa, que o Senhor permite que a gente passe na vida. E eu falei, Senhor, não deixa eu ser assim. Eu quero buscar a palavra que o Senhor tem para nós, que somos a tua igreja. E comecei a orar, e comecei a folhear a Bíblia, e não vinha nada, irmão. E aí eu comecei a entender o que a pastora Ju às vezes fala, o que a pastora Carla às vezes fala, que todos os pastores que aqui sobem falam, de que Deus vai falar na hora exata, no momento certo. E aí eu estava vendo um vídeo, e o vídeo de uma pregação, eu quero usar esse pastor como exemplo, o pastor Genivaldo, quem conhece, é um pastor moreno, na maioria das pregações dele, ele prega chorando. E ele começou a pregar sobre essa palavra. E essa palavra começou a queimar no meu coração. Só que na mesma hora que essa palavra estava queimando no meu coração, o Espírito Santo de Deus estava me projetando a mesma palavra para um outro artifício. E ele estava me lembrando e dizendo para mim, lembrar a igreja que somos nós, que uma promessa foi lançada sobre este lugar. E a promessa é, daqui sairão empresários, líderes. Daqui sairão aqueles que manterão de forma financeira e de forma estrutural a obra dele. Que não para aqui, mas vai crescer. E essa palavra que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, traz 4 ingredientes. Quantos ingredientes? Que podemos dizer componentes também. Que é a própria promessa, o tempo, o preparo e o preparado. Então a promessa que o Senhor fez, nós estamos usando Davi como exemplo, mas trazendo para os nossos tempos uma palavra que foi lançada para este lugar. A promessa, ela tem a própria promessa, ela tem o tempo, ela tem o preparo e ela tem o preparado. Grave isso. Toda construção leva um tempo, não queira acelerar o processo, mas submeta-se aos cuidados de Deus. Se nós pudéssemos colocar isso como prefácio, esse seria: toda construção leva um tempo, não queira acelerar o processo, mas submeta-se aos cuidados de Deus. E se eu pudesse dar um título, seria: cuidado, você está no mundo e o mundo jaz do maligno. E se eu pudesse dar um outro título, eu colocaria: o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o diabo, pastor? Não. Talvez nunca foi. Porque o próprio Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, que nem Ele mesmo pode tocar. Então quem escolheu lá no Éden a pecar foi o homem, foi eu e foi você. O diabo não nos manipulou a ponto de nós perdermos a consciência e nós errarmos, não. Nós escolhemos fazer isso. Então, eu quero falar sobre a promessa, um pouquinho sobre o tempo, muito sobre o preparo e um pouquinho sobre o preparado. A promessa, ela é objetiva. Tem um objetivo. O tempo geralmente depende do preparado. Por quê? Porque se eu e você decidimos caminhar com as nossas próprias pernas, a gente, que era para ficar uma semana para poder alcançar a promessa, vai ficar 40 anos. Porque se nós olharmos geograficamente, o percurso do Egito até a Terra Prometida não levava 40 anos. Quem fez com que esse tempo crescesse? A dura serviço do povo. Isso mudou, pastor? Não, a gente é a mesma coisa. Deus faz a promessa. Deus está dizendo que a promessa leva tempo, e já foi ministrado sobre isso aqui. Tem o preparo,
E também tem o último elemento, que é o preparado, que é eu e você. Carregamos a promessa conosco, mas nós queremos pular o tempo e não nos preocupamos com o preparo. Eu duvido que alguém aqui que vai fazer uma receita conhecida, por exemplo, como lasanha, vai fazer de qualquer jeito. Vai pegar a massa, jogar tudo na panela lá, mexer e pôr no fogo. Vai virar qualquer coisa menos lasanha. Tem um preparo para que seja feita. Tem um ingrediente certo para que seja feita a lasanha. Por que nós queremos pular o preparo? Por que nós queremos pular o tempo que é do Senhor? Apesar dos 4 ingredientes que eu estou falando aqui, eu vou focar no preparo. Isso é importante. O Senhor quer falar conosco. O que é o preparo? Pode ser um ato ou um feito. Pode ser um aprendizado cultural ou alguma coisa imposta por alguém. Podemos dizer também que é uma disposição de alguém para alguma coisa. Ou seja, santidade também é um preparo. Eu não posso querer me apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Eu tenho que preparar o meu coração. As diretrizes já foram dadas referente à santidade. Não posso carregar mágoa no coração. Se alguém pecou contra mim, eu não liberar perdão, eu estou fora do preparo. Aí não adianta eu vir aqui na quarta e na sexta buscar a face do Senhor. O próprio pecado coloca um abismo entre mim e Ele. E as coisas, não se enganem, que nos afastam de Deus não são aquelas que a gente consegue ver. São as pequenas coisas. São aquilo que nós achamos que não tem nada a ver. São aquilo que nós achamos assim, não, isso aí não influencia, isso não tira a santidade. Assistir esse vídeo não tira a santidade. Ver essa mulher seminua não tira a santidade. Ver esse homem sem camisa, musculoso, não tira a santidade. Irmãos, lembra o título? O nosso maior inimigo é nós mesmos. Temos que nos vencer todos os dias. Vencer a vontade da nossa carne. Você acha que, na maioria das vezes que nós... Vou falar por mim, não posso falar por todo mundo. Que eu venho para a igreja, eu estou querendo vir para a igreja? Não estou querendo vir para a igreja. Conta para pagar. Quanto tempo? Os irmãos não sabem, mas meu carro ficou busca e apreensão por muito tempo. E minha esposa sendo fiel no dízimo, na oferta, tentando ser fiel o máximo possível. É o tempo do preparo. É Deus provando o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Nós estamos buscando Ele, servindo Ele na essência, na pureza, ou porque Ele pode nos dar alguma coisa? Se Ele... Eu costumo falar isso sempre, não sei porquê, mas Deus colocou essa frase no meu coração. Se Ele disser para nós hoje, o que eu tinha que dar para vocês, eu já dei, que foi meu filho, não vou dar mais nada, nós estaríamos aqui buscando a face dEle? Se Ele não nos fizesse promessa mais nenhuma, nós estaríamos aqui quarta, sexta, domingo. É uma coisa para se pensar. Quatro elementos nessa passagem. Promessa. Um rei para o povo de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Depois, se você quiser abrir na sua casa para você ler. Foi ali que foi feita a promessa. Deus rejeita Saul. E agora Deus vai levantar um novo rei. E o escolhido não é um homem forte, não é um homem alto, não é um homem provido de músculos, ou com uma espada grande, ou com uma armadura, não. É aquele que está no campo. É aquele que está cuidando das ovelhas do Pai. É aquele que aceitou o chamado. Que não é glamouroso, que é solitário, que é árduo. Quantas pessoas querem glamour?
Quantas pessoas querem estar num pedestal ou querem estar em evidência? Se coloque aonde o Senhor quer que você esteja. Mas pastor, eu estou passando por tanta dificuldade, porta de emprego fechada, família está falando mal de mim, dizendo que eu sou crente e não tenho dinheiro nem para pagar as contas. Esse é o lugar de aprendizado. Quantos exemplos nós já ouvimos aqui em cima sobre José, o próprio Davi? Irmãos, ele recebeu a promessa de ser levantado como rei, mas não foi assim. Se você for acompanhar a história de Davi, você vai ver que ele foi perseguido. O próprio Saul ainda era vivo quando ele foi separado como rei. O próprio Saul perseguiu ele por diversas vezes tentando matá-lo. E ele não ousou tocar no ungido do Senhor. Tem gente que, eu sou cristão, estão me perseguindo no trabalho lá, vou orar, pedir para Deus quebrar, irmão. Aonde que está isso na Bíblia? O próprio Davi nos dá exemplo de serviço para aquele que perseguia ele e queria matá-lo. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. O tempo indefinido até o momento da promessa. Mas mais ou menos demorou 15 anos até Davi ser ungido a rei. Ele tinha entre 15 a 17 anos quando ele foi chamado por Samuel, onde ele estava pastoreando no campo do seu pai as ovelhas. E o que é o preparo, pastor? São as leis do Senhor. As leis do Senhor que Ele já nos deu, sobre santidade, sobre perdão, ama teu próximo como a ti mesmo. Já parou para pensar nessas coisas pequenas? O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? Fazer com alguém aquilo que você gostaria que fizessem para você. Não fazer a alguém aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Ama a Deus sobre todas as coisas, irmãos, sobre todas as coisas. Tá sol? Ama a Deus, busca a face dele. Tá chuva? Ama a Deus, busca a face dele. Tenho carne para comer em casa? Ama a Deus, busca a face dele. Não tenho, só tenho feijão e farinha, não tem problema. Eu amo a Deus, eu busco a face dele, mas eu tenho gelo na geladeira. Glória a Deus, eu tenho geladeira para gelar. O que te para de buscar a presença do Senhor? O que parou esses homens aqui de buscar a face do Senhor? Às vezes dá vergonha, irmão. Às vezes dá vergonha de olhar para a minha vida. Vou falar de mim, não vou falar de mais ninguém. De olhar para a minha vida e olhar para a vida desses homens aqui. O que eu passo em vista do que eles passaram? E não desistiram de buscar a face do rei. Passaram pelo tempo do preparo. Falamos de promessa, falamos de tempo, falamos de preparo. E quem que é o preparado? Nesse caso aqui, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Desde os tempos antigos, o pastoreio é considerado uma profissão solitária, como eu já disse, árdua, desgastante, mas também com prestígio, principalmente para as culturas judaicas e árabes. Eu estava vendo esse vídeo do pastor Genivaldo e ele estava relatando, eu queria trazer esse relato para vocês. Em uma de suas viagens a Israel, ele estava em uma das províncias de Belém, onde o judeu não pode transitar, tem um horário certo para o judeu transitar naquele lugar. E o guia que estava guiando a comitiva era um guia árabe, e ele começou a falar sobre o pastor. Ele falou assim: lá no país de vocês, lá no Brasil, nos Estados Unidos, vocês têm o presidente, vocês têm as pessoas cultas, as pessoas letradas, que vocês buscam sabedoria. Aqui
são os pastores. Aí todo mundo ficou, mas por que os pastores? Por causa da experiência de vida deles. Por causa do cuidado que eles têm com as ovelhas. Um pastor, ele dá a vida pela ovelha. E o guia começou a falar e o povo começou a ficar encantado com tudo aquilo. Porque ele estava vendo, olhando para o campo, estava vendo pastores ali. E um dos pastores chamou a atenção. Por que chamou a atenção? Porque uma das ovelhas, na hora que o guia estava falando, uma das ovelhas saiu do rebanho, correndo. E o pastor deu um comando, que eles têm os comandos deles lá, e a ovelha obedece. E foi atrás dessa que estava tentando fugir. E aquilo se tornou uma cena emocionante, porque o guia estava acabando de falar sobre aquilo e a ovelha estava fugindo. E o pastor abandonou o restante e foi atrás daquela uma lá. Correu. Conseguiu chegar perto, pegou com o cajado. Quando pegou o cajado, aquilo virou uma cena de filme, né? Conseguiu salvar a ovelha. Todo mundo aliviado. O que o pastor fez? Catou o cajado e pô! Na pata da ovelha. Tão forte que quebrou a pata da ovelha. Aquela cena que estava cena de filme ficou, meu Deus, o pastor quebrou a pata da ovelha. Se a Luísa Mel tivesse ali, irmão, ia ser capa de revista, ia ser... Aí todo mundo indignado falou pro guia, vai lá perguntar para esse pastor, esse cara tá louco, ele não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, olha o que ele está fazendo. O guia foi ali e começou a traduzir a conversa dele com o pastor com um semblante sereno, centrado, focado, começou a responder todos os questionamentos, e ele dizia assim, esta ovelha eu conheço desde pequena, eu cuido dela, e toda vez ela quer fugir do rebanho. E eu estou vendo uma hora que ela vai se precipitar e vai cair num desfiladeiro, ou algum animal feroz vai pegá-la e vai matá-la. E eu já gastei quase todos os meus ensinamentos com ela e não consigo fazer com que ela entenda. Então, eu vou trazer ela para perto de mim. Aleluia. Mas ela vai ficar sem andar, pastor. Não tem problema, eu carrego ela no colo. E todo mundo ficou atônito, igual vocês. Porque é assim que Deus faz comigo e com você. O pastor, ele adquire conhecimentos no campo, no dia a dia, onde ninguém consegue ver, onde não tem elogio, onde não tem reconhecimento humano, onde os irmãos abandonam. Aleluia. Mas onde ninguém está vendo, os olhos de Yahvé acompanham o tempo e o preparo. Tudo é um tempo. Uma palavra foi lançada aqui e o Senhor ministrava no meu coração. Ele dizia, filho, você acredita nessa palavra? Você acredita que eu posso fazer se tornar uma multidão? Eu disse para o Senhor, eu acredito. Ele falava no meu coração, se prepara. Ele pede para dizer para vocês, se preparem. O preparo ele é diariamente, ele é contínuo. Continuamente. A Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar. A partir do momento que a gente se desviar do preparo, é a oportunidade que ele tem para nos tirar da posição de Deus.
Eu aprendi uma frase que diz assim: seja antes de ser. Você quer ser alguma coisa, irmão? Seja antes. Não espere ninguém te promover. Você quer ser líder? Lidere. Você quer ser pastor? Pastoreie. Você quer ser servo? Sirva. Aleluia. Não espere o homem te levantar. Não espere alguém dizer alguma coisa para você fazer. Faça. Quem quer ser santo é, irmão. Não tem como. O diabo pode colocar as ocasiões, preparar o cenário, mas a santidade não depende de mais ninguém, senão de mim e de você. O dizer não é o nosso poder. O não tocar é o nosso poder. O não ir é o nosso poder. Existem as coisas que são sobrenaturais e impossíveis para nós. Com isso aí, a gente busca no Senhor. Mas as possíveis é a minha parte de fazer. É a sua parte de fazer. Uma vez eu estava no Pão de Açúcar, ainda. Falei, não era para ter falado. Estou fazendo merchandise aqui de graça ainda. E aí eu estava me trocando para ir embora. E o pessoal pegando um papel ali, puxando um monte de papel e jogando fora. Um desperdício danado. Eu falei, rapaz, esse desperdício aí, vamos economizar. Vamos mostrar para a empresa que, fui esculachado no banheiro. Você é, o que é? Você é parente do Abílio Diniz? Você é não sei o que lá, não sei o que lá? Ninguém estava me vendo. Eu fui ali humilhado. Mas isso não pode me impedir, não pode te impedir de exercer aquilo que Deus já nos deu nas nossas mãos. Não são as palmas que são a motivação da nossa santidade. Não é a cabeça, para você, que tem que ser a motivação de você ser a diferença onde Deus te colocou. Na maioria das vezes, irmão, é a afronta que você vai enfrentar ali. Eu vim conversando com a pastora Gi, eu falei para ela, ali, José na cadeia, no cárcere, quem que era mais qualificado, José ou carcereiro? Quem era mais qualificado? A Bíblia diz que José colocava a mão e prosperava, tanto é que ele foi o líder da prisão. Só que, teoricamente e na prática José. Só que quem que era o preso e quem que era o livre? Você vai esperar você ser livre para você praticar aquilo que já Deus te colocou na sua mão? Nós temos exemplos na Bíblia. Só vou exercer quando eu estiver, exerça preso. Só vou ser quando eu estiver no patamar, seja agora, ali na sujeirinha, no lugar onde ninguém quer ir, seja ali, é ali que você tem que ser. É ali que você tem que mostrar para Deus. Eu falei para a pastora Gi, eu faço as coisas no serviço, é para Deus. E não é questão de orgulho não, irmão. Mas eu tenho encarregado, eu tenho supervisor, eu tenho tudo isso. Só que quem me promove lá é Deus. Quem vai me fazer prosperar naquele lugar é Deus. Isso tem que ser convicção para mim e para você. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. E a Bíblia volta a dizer, ele não divide a glória dele com ninguém. Preparo leis que a gente não medita às vezes. Estamos focando as nossas forças no homem, ou até mesmo no nosso conhecimento. Você acha que eu já não me peguei? Achando que eu sou bambambam, porque eu resolvi um problema, porque eu desenvolvi planilhas, porque eu desenvolvi sistema. Quem me deu conhecimento para fazer isso? Quem abriu a porta para que eu pudesse estudar? Quem deu as condições financeiras? Então, irmão, tudo é para Ele,
tudo é por Ele. Aleluia. Davi se propôs a ser pastor. Davi cuidava, zelava das ovelhas do seu pai. Davi enfrenta urso, Davi enfrenta leão para proteger as ovelhas. Davi conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. Características de um homem segundo o coração de Deus. Deus está perguntando para nós, quais dessas características nós temos? Davi era o único privilegiado que poderia ser chamado homem segundo o coração de Deus, ou porque ninguém mais quer ter essas características? Porque ninguém mais quer pagar esse preço? A Bíblia não fala que Davi foi o único e vai ser o único homem segundo o coração de Deus. Não fala. Mas quem quer estar nessa posição? Quem quer abrir mão do seu conforto, dos seus pensamentos, das suas convicções para viver aquilo que Deus colocou como diretriz? Aqui o preparo fala de liderar, de cuidar, de proteger, de se relacionar com aqueles que estão aos seus cuidados e que dependem de ti. A base de um homem segundo o coração de Deus, gerada pelo preparo. Olha só, a base de um homem segundo o coração de Deus, geradas pelo preparo, ou seja, pela prática diária dos conceitos, vai gerar em Davi, que é o preparado, a fé e a confiança e o temor em Deus para enfrentar grandes desafios, conforme está escrito lá em 1 Samuel 17, do versículo 32 e 37. Que passagem que é essa, pastor? Onde ele enfrenta Golias. Se ele não tivesse tido preparo no campo, como que ele ia enfrentar um cara desarmado, com um punhado de pedra na mão? Porque Davi está mostrando para nós aqui que não é a espada, não é a armadura, é Yahvé. Ele até tenta colocar a armadura, mas não cabe. A espada é muito pesada. Ele falou, quer saber de uma coisa? Lá no campo, veio o leão, e Deus me entregou o leão nas minhas mãos, e eu rasguei ele como se fosse um pano. Veio o urso, da mesma maneira eu fiz. Deus vai me entregar esse incircunciso nas minhas mãos. É essa confiança que Deus quer encontrar quando Ele olha lá do céu no meu coração e no seu coração. Não é a faculdade que você tem, não é o seu poder aquisitivo de compra, não é o seu falar 2, 3 línguas, não é o seu entendimento que você tem. O pessoal que fala, sou autodidata, você não é nada, Deus te fez assim. Ninguém é nada, nós somos feitos. Temos que mudar nosso vocabulário. Concluindo aqui, é objetiva a palavra, tá? Rápida e objetiva. Agora Saul morre. Davi é aclamado a rei, 2 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 1. E depois de 10 capítulos, que foi o capítulo 12 que nós lemos, a estrutura que Davi adquiriu lá no passado no campo, e nesses 15 anos, ela é provada novamente. Então não pense porque você está 15, 20 anos na igreja que você não vai ser provado, irmão. Até Jesus voltar, nós seremos provados. Aonde está o nosso coração? Seremos provados todos os dias. Só que dessa vez, o que acontece? Davi cobiça, Davi executa o pecado, Davi agora maquina toda uma situação, porque o pecado faz a gente querer encobri-lo, para que ninguém veja, mas ninguém consegue esconder dos olhos do Senhor. Deus vê tudo. E aí agora,
o próprio Senhor vai chamar a Natan. E eu fico pensando, falando, rapaz, Natan foi muito corajoso. E teve muita sabedoria para falar com Davi, porque como hoje, antigamente acho que era pior ainda, mas hoje a gente pode perceber, os governantes, as pessoas que estão no poder, o que elas falam, teoricamente, para uma pessoa desletrada, uma pessoa que não busca um certo conhecimento, se torna lei, se torna a verdade, manipulam a situação para que aquilo se torne verdade. Imagine antigamente, Davi poderia muito bem, como ele maquinou toda essa situação aí, para matar Urias, poderia maquinar um jeito de matar o próprio Natan, para que ninguém ficasse sabendo. Se coloca na posição de Natan. Ser profeta, irmão, profetizar casa, carro, chave, porta aberta, é fácil. Teoricamente. Agora, profetizar se conserta. Aí eu quero ver. E aí eu fiquei pensando, falei, mas que sabedoria, né? Porque Natan poderia chegar e usar o nome de Deus. Não tem muito profeta que fala assim? Assim diz o Senhor. E fala. O que Natan fez? Davi, faz favor. Ele fala, em uma cidade, Davi. Aleluia. Tem duas pessoas ali, uma é rica e a outra é pobre. E ele começa a contar a história que nós lemos aqui. E ele começa a falar para Davi, e Davi começa a sentir furor no seu coração, porque ele foi preparado no campo. Deus começa a lembrar Davi daquilo que ele havia se esquecido. Porque o pecado faz com que nós nos esquecemos das características que Deus já nos ensinou. E nos transfigura a ponto de nós mesmos nem nos reconhecemos mais. Porque Davi aqui, ele poderia já ter se reconhecido, mas ele falou, não, peraí, esse cara tem que morrer. Mas ele tinha feito isso. Ele não se reconhecia mais. E agora Deus, o que Deus vai fazer através da vida de Natan? Vai levar Davi de novo lá para o campo. E dizer, lembra do nosso começo? Lembra da nossa intimidade, do nosso particular? Lembra que eu fiz você vencer o leão? Lembra que eu fiz você vencer o urso? Lembra que eu fiz você escapar das mãos de Saul? E ele continua falando, ele diz, se tudo isso aqui não fosse suficiente, Davi, eu te daria mais. Deus liberou uma palavra para nós, mas vamos nos preparar. Vamos praticar diariamente aquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias aqui, todos os cultos. Longe das vistas, longe dos holofotes. Tudo é um tempo, irmão. Se Ele nos colocasse hoje na frente de grandes negócios, em lugares de destaque, será que nós também não nos perderíamos igual Davi fez, ou até mesmo coisa pior? Nós temos exemplo, o bispo sempre diz, é melhor nós aprendermos com o erro dos outros do que nós mesmos caímos no erro. E pior, um erro que já aconteceu, a gente não está se atentando. Ou será que eu e você nós somos super-homens, super-mulheres, que a gente não peca, a gente não vai errar? Quando Deus nos colocar a quantia na nossa mão, por exemplo, quem quer dizimar aqui 10 mil reais? Mas é uma quantia grande, não é? Dizimar 10 mil reais significa que você está ganhando 100 mil reais, irmão. Vamos para uma coisa mais, sei lá, talvez palpável? 1.000 reais, vai. Dizimar 1.000 reais. É uma coisa mais, tipo assim, mais próxima, não é? Então, mas você dizima R$1 se você ganhar 10?
Nós estamos falando de preparo e de fidelidade. O homem segundo o coração de Deus, ele é fiel. No pouco e no muito. Ou no pouco não precisa. Não é a quantidade, irmão, é a fidelidade. Você acha que Deus precisa? Não. A casa de Deus precisa? Precisa, mas Ele é o mantenedor dessa casa. Se eu não fizer e se você não fizer, Ele vai levantar outros para fazerem. Pode ficar despreocupado com isso aí. A questão é, se eu quero me enquadrar na promessa, e nós estamos aprendendo sobre isso, se tem um tempo para que isso aconteça, se existe um preparo, e quem pode impedir isso de acontecer sou eu, o que eu tenho que fazer? Me enquadrar. Ah, mas qual que é o tempo que vai demorar, pastor? O tempo é do Senhor. Vou fazer, quanto tempo que eu estou lá? 9 meses? Nunca cheguei atrasado. Eu preciso dar um bom testemunho lá. As pessoas me conhecem. Eu carrego a presença do Senhor comigo naquele lugar. Só falar se trata de posicionamento. Se trata de atitudes. Lembra que Davi fez? Dia após dia, sem ninguém ver. Você acha que o pessoal reconhece, bate nas minhas costas? Ô Paulo, caramba, você não se atrasa, hein? Não tem isso não, irmão. As pessoas olham para mim, quer alguma coisa? Vai lá na mesa do Paulo que tem. Eu preciso ser referência. Quem pediu para me fazer isso? O Senhor. As pessoas olham para mim, por que você está desenvolvendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Eu estou fazendo porque algum dia isso pode ser necessário. E se for necessário, já vai estar pronto. Que tipo de pensamento que nós temos quando nós recebemos do Senhor um dom? Vou multiplicar, aqui fala muito sobre multiplicação. Ou eu vou enterrar? Não, eu sei, vou ficar só para mim. Ninguém pode conhecer, ninguém pode saber. Irmão, para com esse negócio de inveja, que a pessoa quer tirar o seu cargo, que a pessoa quer ser maior que você. Deus é Deus. Por acaso existe alguém maior do que Deus? Isso fala também de fidelidade, de você realmente acreditar em Deus. Ah, mas a pessoa está me ameaçando, se eu não fizer, ele vai mandar embora. Se Deus permitir, irmão, ele... Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A gente costuma citar muitos textos aqui, né? Mas na hora que chega no vamos ver, a gente esquece. Ah, mas vai mandar embora se eu não fizer. Irmão, não é nem fornalha, você já está querendo desistir. Vocês já chegaram perto do... Eu já cheguei, né? A gente come pizza direto. Do forno de pizza, você está de longe, né? Já está quente pra caramba. Você imagina a fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego iria ser lançada. A Bíblia fala que o rei se enfureceu de tamanha maneira que mandou aquecer 7 vezes mais. Aí, por causa de uma ameaça de que, se você não fizer isso, você está na experiência, né? Então, né? Aí você fala, não, estou na experiência. Aí, o preparo foi embora, confiança em Deus foi embora. O diabo lá falando assim, se você for mandado embora, cartão de crédito ali, seus desejos que você quer comprar, você não vai conseguir. Não é nem fornalha, é só uma ameaça. Às vezes a gente julga até Elias, né? Porque a Jezabel se voltou contra ele, e a gente fala assim, o cara fez o que fez, uma mulher foi lá, ameaçou, o cara fugiu. A gente, às vezes, por menos, irmão, faz isso. Onde está a nossa confiança real? Sabe como que a gente adquire confiança? No campo. Quando ninguém pode ajudar, e aí você levanta os olhos para o céu e fala, Senhor, agora, se o Senhor não fizer, agora, é aí que você adquire experiência, é aí que você adquire fé, é aí que você adquire confiança. Então não reclama das provas, não reclama das guerras, não reclama das lutas, passa por elas, aprende o quanto antes possível para você sair daquele lugar e ir para um nível maior. Na linguagem dos gamers, você quer enfrentar o chefão, não consegue passar nem do subchefe ali.
Vai chegar no chefão morrendo, sem perna, sem braço, sem nada. A orientação dessa palavra direcionada para nós são para dois públicos. Aquele que não atingiu a promessa, como um alerta, e aquele que está na promessa, ou está para atingir a promessa, mas está entrando no mesmo caminho de Davi. E Deus está dizendo, vai sacrificar ou vai obedecer? A Bíblia fala que é melhor você obedecer do que você sacrificar. A gente pode usar essa vertente aqui como dízimos e ofertas, mas também como desobediência. Deus já te colocou numa posição. Você sabe quem você era e quem você é hoje no Senhor. Você vai abandonar tudo isso que Deus te deu por causa de alguma coisa que o diabo está te oferecendo, de uma proposta? De pegar um atalho? Várias vezes nos serviços onde eu passei, tive a oportunidade, irmão. Acho que vocês também tiveram. De pegar coisas, de ninguém ficar sabendo, de não ter câmera filmando. Só que Deus está vendo, irmão. O diabo também. E aí não vai poder chegar naquele grande dia, porque não se enganem. Uma palavra pesada, mas não se enganem. Todos nós chegaremos diante da presença do Senhor, para o juízo. E não adianta chegar naquele dia e falar, não fiz isso aí não, porque a acusação vai estar lá. E vai estar passando um filme lá de tudo que você fez. E é você falando e você... Não tem como, irmão, é Deus, não tem como. Ele tem tudo registrado. Então escolha não errar. Escolha estar dentro do preparo. Entregue o tempo na mão do Senhor. Confia nele. Faça para ele, sempre para ele. É óbvio que você tem que obedecer os líderes, tem que estar debaixo das hierarquias, é óbvio. Mas se você fizer por causa do homem, irmão, você já tirou a glória de Deus. Faça sempre o seu melhor. E que o combustível do seu melhor não seja aplausos, não seja lugares altos, não seja reconhecimento, mas seja honrar o nome do Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós naquele lugar onde Ele nos colocar e se agradar do nosso posicionamento. Servir a Deus racionalmente é posicionamento. São atitudes. O pastor Levi falou uma coisa muito sábia aqui. Prefiro um cristão de caráter do que um cara com uma certa, teoricamente, unção. É melhor ter uma pessoa de caráter do lado, andando. Sejamos homens e mulheres de caráter. Amém? Aplauda ao Senhor. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Em nome de Jesus.